Ribeirão terá 2 pontes na Avenida Maurílio Biagi e uma na Via Norte. A previsão é de entrega para o meio do ano. As 3 vão custar mais de 10 milhões de reais. Preocupação para o novo governo. As 2 pontes para adequação viária na Avenida Maurílio Biagi com a Leão 13 estão na fase de preparação dos canteiros de obras com a montagem das fundações e a armadura das vigas. Uma delas vai interligar a rua Domingos Adilson Canezin, que é a continuação da Avenida Carlos Eduardo de Gasperi Consone, na Zona Sul, à Leão 13, na Zona Leste. A outra ligará a Leão 13 em direção à rua Olderige Margarido, com acesso às avenidas Portugal e Gasperi Consone. Os trabalhos começaram nas últimas semanas. É um trecho de muito congestionamento nos horários de pico. O engenheiro civil Anderson Manzoli avalia a necessidade das intervenções. Qual que é o objetivo? Fazer com que os veículos que venham em um sentido consigam passar no mesmo sentido que eles vêm, sem ter um cruzamento no mesmo nível, na mesma avenida, com esse mesmo plano. Então, nós vamos ter veículos passando por cima, veículos passando por baixo, sem necessariamente um veículo ter que parar para esperar o outro passar. Então, sim, é uma obra necessária que ela contempla esse crescimento de Ribeirão Preto. A pergunta e a dúvida que nós temos é: será que nesse momento de chuva, nesse momento é o melhor momento para se fazer? E daqui para frente é um período de muita chuva. Tem ainda o risco de elevação do nível do córrego Retiro Saudoso, o que agravaria a situação. É o mesmo caso da construção da ponte sobre o Ribeirão Preto, que vai interligar a pista centro-bairro da Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, que é a Via Norte, até a Rio Pardo. Manzoli entende a necessidade, mas destaca outro risco por ser fim de mandato. Vai ter dinheiro depois, caso seja necessário fazer algum tipo de acréscimo, algum tipo de melhoria devido à chuva ter estragado alguma coisa já feita antes? Então, repetindo, é importante sim Ribeirão Preto continuar crescendo e ter as obras, mas o que se questiona é a metodologia, a forma com que essas obras são executadas. As obras das 3 pontes juntas estão orçadas em 10.948.000 reais no total. Quando o assunto é despesa no finalzinho de um mandato para outro governo continuar, o advogado explica que, nesse caso, houve a quebra de um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz o artigo 42 da LRF? É vedado ao titular de poder ou órgão referido, no artigo 20, nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida dentro do próprio mandato. No caso, o senhor prefeito assinou 2 contratos em final de mandato, que é o 220 e 224, 2024, sem ter dinheiro em caixa, porque isso é dinheiro emprestado do Banco do Brasil, é obra do PAC. Então, tecnicamente, esses 2 contratos, eles são assunções de obrigações públicas, mas sem a disponibilidade de caixa, portanto, são nulos de pleno direito. Esse cenário poderá dar ao prefeito eleito a possibilidade de suspender as obras. O senhor prefeito eleito, com base aí na apuração contábil que a equipe dele tem feito e com base no artigo 75 da Lei Federal 4.320 de 1964, que regula os orçamentos em todo o país, ele pode suspender esses contratos, suspender a execução imediatamente ante o rombo de 1.800 bilhões e certamente com base no inciso 1º ele estará dando ensejo à verificação de legalidade e vendo se pode ou teve dinheiro ou não nos últimos 2 quadrimestres para que o prefeito atual tivesse assinado com legalidade ou ilegalidade. Aparentemente, o prefeito eleito poderá suspender esses contratos, abrir sindicância administrativa e anular esta contratação com base na própria Constituição Federal, no artigo 37, que é o princípio da legalidade. Por quê? Porque essas 2 contratações de obras foram feitas em detrimento da legalidade, porque não tinha dinheiro em caixa. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão esclareceu que as obras citadas na reportagem estão com as verbas definidas e os valores devidamente reservados através de contrato de financiamento com o Banco do Brasil no âmbito do programa BB Financiamento Setor Público.
para estados, Distrito Federal e municípios, não incorrendo em nenhuma vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, fala com a gente ao vivo a partir de agora no nosso canal digital da Clube. Rafael, boa tarde, bem-vindo aqui. Planejamento terá que ser a palavra-chave, já que nós estamos falando de obras que podem impactar ainda mais a mobilidade urbana de Ribeirão, considerando que esse trecho já tem um histórico de congestionamento que é terrível, né? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Jornal da Clube. Sim, André, o grande problema das obras públicas que foram feitas em Ribeirão foi a questão do planejamento e principalmente de acompanhamento da execução delas, André. Em que sentido? Você começar diversas obras conjuntamente, você causa um impacto, principalmente na questão do comércio local, na mobilidade local, e algumas dessas obras atrasaram mais do que o previsto. Ou seja, você teve um sobreimpacto no trânsito, que impactou muito no comércio, como o prefeito atual vem ressaltando em suas entrevistas, que precisa revisar esses contratos e que vai conversar diretamente com as empresas para evitar que isso ocorra. Porque quem foi prejudicado, no fim das contas, foi o comércio local e muitos corredores comerciais da cidade de Ribeirão Preto. Agora, Rafael, é preciso fiscalização e acompanhamento constante da atual administração junto a essas empresas que executam essas obras, para que depois não haja surpresas diante de algum imprevisto, né? Exatamente, André. A fiscalização ela é muito importante, mas o passo principal é o planejamento da obra, é a análise da obra antes da sua licitação. Desculpa, André. Antes da sua licitação. Isso é extremamente importante, esse planejamento adequado, essa verificação de todos os projetos. Porque quanto melhor o planejamento, menos dificuldade você vai ter na execução. Mas é claro, trata-se de uma obra pública. Uma obra pública ela não é uma questão estanque. Se você faz uma reforma na sua casa, você tem dificuldades. Ainda mais numa obra pública que pode aparecer muito mais dificuldades. Rafael, são contratos de financiamento feitos para garantir, claro, a execução das obras, mas esse tipo de contratação de financiamento precisa ser feito com muita responsabilidade fiscal para depois não incorrer em problema lá na frente, né? Exatamente, André. O problema é que o calendário político não bate com o calendário administrativo. Então, você teve uma final de gestão que você quis dar várias ordens de serviço, deixar um legado para Ribeirão de várias obras. Só que qual que é a questão? Foi como muito bem levantado na reportagem. Será que é o melhor período para começar uma obra dessa magnitude num período de chuvas em que se tem o risco de elevação das águas do córrego? Talvez o melhor período seja o período de seca, menos chuvoso. Ou seja, por uma questão política, talvez de se dar ordem de serviço e se dizer futuramente que iniciou o trabalho, que assinou uma grande obra, importante obra para Ribeirão, se tem uma divergência, talvez, do momento adequado de se começar a obra. São obras importantes? São, mas o momento de se fazer e a cadência delas também são extremamente importantes. Rafael, o que é exatamente a quebra de um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que a gente está tratando aqui nesse contexto e quais as consequências para a atual gestão pública de Ribeirão Preto? André, quando a gente fala de uma quebra da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que a gente está falando exatamente é a desobediência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O doutor que deu a entrevista aqui, ele explicou da questão do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A grande questão é que a gente precisa demonstrar isso de uma maneira adequada. A gestão que passou, ela fala que deixou 100 milhões em caixa. Então, precisa ser feita uma perícia, uma análise técnica adequada para poder se comprovar se há ou não recursos em caixas. Sendo constatado que não foi deixado recursos em caixa, a gente tem uma desobediência do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se isso for constatado. Por quê? Porque se não for deixado dinheiro em caixa, o artigo é muito claro em falar que precisa se deixar dinheiro em caixa. Para quê? O prefeito não comprometer toda a gestão futura. Ou seja, ele pode querer fazer obras grandes e aí ele compromete a iniciativa do próximo prefeito. Para se evitar isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal
trava esse tipo de condutas que vão evitar condutas eleitoreiras e não condutas que realmente sejam necessárias para a cidade. Lógico, demanda uma análise mais profunda. Mas isso, André, pode impactar também na questão do Código Penal, principalmente do antigo prefeito, se for constatado que não tem dinheiro em caixa, porque você ordenar a contratação de obras sem ter o dinheiro em caixa, a gente pode, em tese, estar no artigo 359C do Código Penal. Tudo isso depende do quê? Depende de se analisar o caso concreto com uma cautela adequada. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, agradeço muito a sua presença aqui, Rafael. Boa semana, até a próxima, viu? Eu que agradeço, André, uma excelente tarde a todos. Igualmente.